RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, Rio Grande do Sul, são 8h18. Estamos iniciando a edição desta quarta-feira do Outras Palavras, aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET. Aqui, o Rio Grande se conecta. Nós temos hoje como convidado o psiquiatra e escritor Jaime Vaz Brasil. Ele é autor de diversos livros. Ele é vencedor de diversos prêmios literários e de festivais de música no Rio Grande do Sul, diretor técnico e docente do Instituto Fernando Pessoa aqui no Rio Grande do Sul. É o nosso convidado e você pode participar enviando mensagens pelo Twitter, pelo Facebook e também assistir nossos conteúdos nas plataformas digitais, pelo Facebook e pelo YouTube e ainda no site da RDC TV. Jaime Vaz Brasil, que prazer lhe receber. Acho que é a primeira vez que nós nos encontramos assim, né? Face to face, para uma conversa que nós temos muito prazer que aconteça aqui, em outras palavras, em tantas palavras, né? Verdade, meu querido. Sou teu fã há muito tempo, né? Acho que os telespectadores, alguns pelo menos não sabem, trata-se de um grande cantor, um grande intérprete. Mas aí enveredou para outros lados de atividade e está nos devendo, não um, mas vários CDs. Então vamos ter que dar jeito, querido. Bom, em relação à admiração, deu empate aqui, absoluto, pode ter certeza. Jaime, o escritor sabia que queria ser psiquiatra ou o psiquiatra sabia que queria escrever? É assim que eu começo o nosso jogo de outras palavras aqui. Perfeito, querido. Eu comecei a me interessar por poesia através da música, e especificamente através da Califórnia da Canção. Na quinta edição, escutei a canção Cordas de Espinho e... De um conterrâneo seu. Do conterrâneo, Luiz Coronel, em música do Marco Aurélio Vasconcelos, na interpretação do Ivo Fraga. Sim. E depois da Fafá de Belém. E escutei aquela canção e disse, puxa, mas isso aqui é Rio Grande do Sul, mas eu pensava que a música do Rio Grande do Sul era só aquela parte mais tradicional, mais de construção mais primitiva. E achei aquela vestimenta poética interessantíssima. E fui atrás, viu? O que era aquilo que eu não conhecia ainda. Aí descobri e começou a me dar umas comichões de escrever também, e de tocar um pouco de violão e etc. E aí começou, foi mais ou menos na época do vestibular, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Você cursou medicina em Pelotas. Isso. Mas aí, o escritor, e poeta e psiquiatra, eles vivem em mundos paralelos ou eles constroem e trocam experiências que a ciência e a arte produzem? Olha só, eles estão se dando bem atualmente. Eu até tinha algum receio que o psiquiatra matasse o poeta, ou coisa parecida, mas não, eles têm convivido bem, conseguem deixar espaço para o outro, não tem dado grandes discussões em casa. Até porque há uma complementariedade, porque se pensar a minha tarefa como psicoterapeuta, também é ler entre linhas, né? Eu tenho o discurso que eu vou escutar, mas a devolução se faz basicamente no conteúdo que está oculto ali também. E poesia é muito isso, né? Se o texto for óbvio, se for retilíneo, ele não é poesia. Então, também a atividade acaba uma ajudando a outra nesse sentido de que ler, escrever, ouvir, devolver, acaba sendo uma coisa nesse sentido que uma não atrapalha a outra, ao contrário. Eu vou fazer uma revelação aqui antes de lhe perguntar sobre o seguinte. Eu fui paciente de um querido colega seu que lamentavelmente não está mais entre nós, né? Nós perdemos o Dr. Paulo Renato Lino Rodrigues, muito amigo, que era um artista, era também um poeta, né? Das artes plásticas, era um escultor, trabalhava com arte digital. E eu pergunto ao Jaime Vaz Brasil, o poeta, por ser poeta,
ele debruça naturalmente um olhar mais generoso nas suas interpretações ou eventualmente ele usa de metáforas para ser um pouco mais ácido? Eu lembro que o Dr. Paulo usava muito desses artifícios e às vezes eu me encantava tanto com a beleza, né, da construção das interpretações que eu esquecia o problema. Não, sempre que é possível, sempre que ocorre e aquilo está num contexto que vai ser favorável também, fica bonito, aumenta a chance da pessoa apreender a ideia. Porque da mesma maneira, né, uma devolução que seja muito previsível, que seja muito horizontal, como se fosse um cérebro conversando com o outro, tem menos poder de mobilizar algo que foram os corações conversando, né? Claro que se tem que evitar algo que seja perto do furor curandes, assim, que não, já que me ocorreu essa ideia e a ideia é boa, eu vou colocar nessa sessão, mesmo que não seja o momento ideal. Então, muitas vezes ocorre uma ideia, mas vai ter que ficar guardadinha ali, porque naquele momento não adianta elevar. Mas eu conheci o Paulo Renato, muito meu amigo, brilhante, inclusive ele falava muito bem, né? Fazia entrevistas, já fiz mais de uma entrevista junto com ele, mas foi um parceirão muito, muito querido nos encontros que tive com ele. Eu recordo que, eventualmente, quando perguntava, doutor Paulo, o que o senhor faria no meu lugar? Se o Jorge André não pergunte a um psiquiatra o que faria, porque nós somos os seres mais loucos da face da Terra. Agora, seria a biologia a definidora do comportamento humano? Não, são as duas coisas, né? O meio também influencia, né? Mas a carga genética, tá? E inclusive, não só genética no sentido de pai, mãe, avô, mas da espécie, né? Evolutivamente, tem, sem dúvida, um papel muito importante. E até hoje se debate, né? Quanto por cento para cada uma, isso é impossível avaliar. Como também é impossível dizer aquilo que por muito tempo esteve em voga, né? O ser humano só usa 10% da sua capacidade cerebral, etc. Para tu delimitar 10%, tu tem que saber o que são 100%. E as capacidades cerebrais são, nesse sentido, quase ilimitadas, pelo menos ilimitada não de superpoderes, mas ilimitada no sentido de quantificar qual é a capacidade que um cérebro pode ter. Então, é impossível dizer que percentual se utiliza. E hoje se sabe que o cérebro é todo utilizado a todo momento para as decisões que temos que tomar no dia a dia. E que, aliás, respondendo sobre biologia, 2/3 das atitudes que tomamos são basicamente fruto do instinto. Já é a pré-programação para que em tais situações a gente responda deste ou daquele modo. E o outro 1/3, sim, envolveu uma área mais do neocórtex e comportamental social nesse sentido, né? Foi um psicólogo norte-americano, Michael Shermer, que acho que é um ateu de carteirinha, que diz que o nosso cérebro, ele é feito para acreditar naquilo que vê, naquilo que consegue perceber, tatear, enfim, visualizar. É assim? Você... Também, mas se a gente imaginar que a mitologia é um jeito de pensar, entender e explicar o mundo que existe em todas as culturas, em todos os tempos, então isso já contradiz um pouco esse pensamento, que é válido por um lado, no que ele quis dizer. Mas, por exemplo, uma tribo indígena... Tomar uma aguinha. Claro. Uma tribo indígena que... Sei. Que tem um problema com a seca, com a chuva. Então, eles dizem que sapateando... Pode ser que venha a chuva, porque aí eu acordo o Deus do trovão. Ora, de tanto sapatear, vai vir a chuva. Né? Então, pode criar, porque aconteceu a chuva porque nós sapateamos. E se não veio a chuva é porque nós sapateamos do jeito errado. E depois que isso vai passando de geração para geração, mas ninguém tira mais. Fica provado na mitologia daquilo tudo que a chuva aconteceu por causa da dança. Seria como dizer, nesse sentido, que o dia amanhece por causa dos galos. Não, por quê? Sim. Porque os galos cantam e depois vem o sol. Logo, o sol se ergue por causa do galo. Então, tem várias mentiras que perduraram séculos adentro por esse tipo de construção. Ou seja, e depois que entra para valer, dificílimo tirar. Entra e fica.
E a ética definiria o ser humano do ponto de vista filosófico ou psicológico? É uma coisa tão discutida hoje, né? Seria pelo menos um deles, né? Um dos definidores. Lembrando sempre que moral é uma coisa e ética é outra. Moral muda com o tempo, muda com a geografia, né? O que ontem podia ser uma coisa muito aceita, uma geração depois pode ser já um absurdo, mas ética não. Ética, ela é sempre a mesma coisa e sempre será, porque é o comportamento respeitoso, é o comportamento que não invade o outro, que respeita a ideia, que não faz ao outro o que não gostaria que fizesse a si mesmo. Então, nesse sentido, diferenciando bem ética de moral, sem dúvida, é o que nos faz melhores ou piores. E não adianta dizer, esse comportamento é de animal. Nós estamos ofendendo, no fundo, o animal, porque o animal se comporta muito bem, obrigado. Comparando com o animal humano, é o pior predador, né? Inclusive, essa posição de olhos que temos na fronte é um dos definidores disso. Quanto mais os olhos são frontais, em paralela, mais o bicho devora todos os outros e não é devorado, porque não precisa ter olho lateral. E quanto mais os olhos de um bicho são lateralizados, mais ele é presa e menos é predador. E esse tipo de olho aqui é um bicho que mata todos os outros sem dó nem piedade, inclusive os da sua própria espécie. Direto por reto. Que loucura isso. Eu imagino que a figura materna seja protagonista nas suas sessões de psicanálise. Como é que você acredita que os freudianos viveriam sem a figura da mãe, Jaime? Olha só, pobre das mães, né? Foram e continuam sendo culpadas, entre aspas, de quase tudo que dá errado na vida, né? Porque é a coisa mais fácil do mundo jogar a culpa em alguém dos seus insucessos, como se brincássemos assim, a culpa é minha, então eu dou para quem quiser, ou seja, eu entrego esta culpa a quem eu queira. Para teres uma exemplificação disso, eu ainda aprendi no tempo da faculdade um capítulo da neuropsiquiatria que era mãe esquizofrenizante. Tratava-se de uma mãe tão aloprada que, se ela tivesse aquelas condutas por X tempo na infância da criança, ela tornar-se-ia no futuro um esquizofrênico. E se sabe hoje que não tem nada a ver com mãe boa, mãe mais ou menos boa. Um dos ventrículos cerebrais, pelo menos, ou os dois normalmente, começam a ter uma hipertrofia a partir da adolescência, e uma das determinantes da pessoa ser esquizofrênica ou não é essa pré-condição neuropsiquiátrica, ou seja, sim, não tem a ver com a mãe boa ou não boa. É óbvio que se tu imaginares uma mãe e o pai que têm um constância objetal, eu já vou dizer o que é isso, seria o melhor cenário. Constância objetal é assim, ter sempre a mesma resposta, uma resposta proporcional à atitude que a criança teve. Então, se derrubar um copo para aquela família é uma coisa grave, bom, então o resultado é cara feia sempre. Tá bem, a criança vai aprender que derrubar copo naquela família é uma coisa muito grave. Então, ela não derruba mais copo, ela se adapta. Sim. Agora, se às vezes ganha até um aplauso, porque tinha uma tia lá, e aí foi bonitinho, e da outra vez tinha até palmadas, bom, agora sim, temos um desajuste, mas que igual não é esquizofrenia. Temos um problema emocional sendo plantadinho e regadinho ali, mas que também não tem a ver com a psicose. Nós estamos falando na figura da mãe, e eu gostaria de saber se todos nós temos vocação edipiana, mas eu lhe convido para que você responda no próximo bloco. Nós vamos ao intervalo e já voltamos com outras palavras, recebendo hoje o psiquiatra e escritor Jaime Vaz Brasil. Preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico, um atritaxi aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, passado. Não acredito, rapaz. Já estamos chegando em Gramado. Em 25 minutos, che. Eu vim de Porto Alegre a Gramado pela Tritaxi Aéreo. Que barbado, olha só. Estamos chegando aqui, louco.
tapetes que marcam. Império Persa Home Design. O GBUX trabalha pelos números que realmente importam na sua vida, os que lembram bons momentos. Os planos Vida Longa GBUX garantem proteção na medida certa para a sua família. Associados GBUX também contam com uma ampla rede de convênios, são descontos em diversos estabelecimentos. Afinal, ver você e sua família feliz é um valor que faz toda a diferença. Prepare-se para a forte mudança no tempo. Evite sair de carro. Não dirija sobre áreas de risco. E nunca tenha 7 ocupantes no carro. Você precisa mais conforto, tecnologia e segurança para fazer isso. Mas se você já tem uma X80, Lifan Sun Motors, na Ipiranga, 7090. Neste domingo, nós estaremos com vocês às 18h30 aqui no 524 ou 24 da NET, onde vamos abordar a Lei Maria da Penha. 12 anos de vigência. O que mudou? Ajudou muita gente? Então, espero vocês domingo às 18h30 aqui. Estamos retornando para o segundo bloco do Outras Palavras desta noite, recebendo ao vivo aqui nos estúdios da RDC TV, canais 24 e 524 da NET, para o Rio Grande do Sul, em todas as plataformas digitais, no Facebook, no YouTube, o Jaime Vaz Brasil, o doutor Jaime Vaz Brasil, psiquiatra, escritor, poeta. Você pode interagir e conversar conosco e participar deste bate-papo. Enviando suas perguntas pelo twitter.com/RDCTV Digital e facebook.com/RDCTV Digital. Participe. E este amor de filho Jaime Vaz Brasil, desproporcional pela mãe. Todos nós temos vocação edipiana? Não sei se uma vocação, Jorge, propriamente dita, para que isso tenha um viés inercial, né, do que está andando, segue andando, e que se aconteceu na infância, então perduraria. Mas dá para garantir que sim, que todos nós teremos passado na infância, ao redor dos 3 anos até os 7, segundo Freud, perto dos 7, mas segundo Melanie Klein, já mais cedo, nos estágios tempranos do complexo de Édipo. E que seria o que todos já sabem, porque ficou um conceito muito conhecido da psicanálise, né? A atração do menino pela mãe e um sentimento hostil ou de medo, né? Pelo pai. Embora, se a gente fosse passar um pente fino e entender isso pelo viés até mitológico, da onde Freud pegou a metáfora do Édipo, no sentido da figura mitológica de Édipo, a gente pode perceber ali um menino que foi enganado, né? Mentiram para ele e, em função dessa mentira, ele achou, até preciso explicar isso para que fique com sentido, ele foi adotado por Políbio e Mérope, mas não disseram para ele que ele era um filho adotado. Tá? E quando ele foi visitar o oráculo de Tebas, disseram para ele: desposarás tua mãe, né, e matarás teu pai. Como ele julgava que os pais verdadeiros, biológicos, fossem Políbio e Mérope, o que ele faz para não desposar a mãe e não hostilizar e acabar matando o pai? Ele sai a vagar pelo mundo. Inclusive, o Edipodes é o que tem os pés inchados, porque lá no passado dele, atravessaram uma barra de ferro nos pés, jogaram para que ele morresse, né? E também porque Laio recebeu uma profecia do oráculo que ele seria morto pelo filho, e que ele entendeu ao pé da letra. Morto seria ultrapassado, né? Teu filho te sobreviverá. Sim. Mas ele estava numa visão estreita, colocou Édipo para morrer e ele foi adotado por Políbio Mérope. O resto da história é a parte mais famosa. Então, ele acaba matando o pai, com isso, em Tebas, desposa a mãe, Jocasta, e só no final desta tragédia, quando o cego Tiresias
né, dá nome aos bois, ele se dá conta do horror que tinha acontecido, se arranca os olhos e vai ter o seu exílio no Monte Coloneus. Mas então, retomando para te responder objetivamente, sim, temos esse estágio de atração materna, mas longe disso ser um problema na vida, porque pode ser, e muitas vezes passado de uma maneira muito fisiológica, amorosa, natural e sem nenhuma repercussão diferente daquela do conteúdo amoroso. Onde é que aprendemos a ser gente? No colo da mãe, no seio da mãe, onde o primeiro alimento, o primeiro carinho vem de modo simultâneo e fica para sempre, né? Fui na casa do fulano, não me ofereceu nem um cafezinho, ou seja, o afeto e a comida andam em paralela sempre. E o que tem de verdade na informação de que a relação das mães judias ou italianas, esta relação normalmente é diferenciada em relação às outras na relação e no contato com os filhos? Tem uma verdade nisso? Possivelmente alguma verdade há de ter. Pensar nos filmes do Woody Allen, como ele explorou isso e bem. A mãe judia e a mãe italiana, como de uma certa maneira conjugam os mesmos verbos, inclusive na questão alimentar. Uma mãe italiana, a primeira situação que nos vem à mente é ela querendo que o filho coma e coma mais, e ele pode estar gordo, ela diz, mas está magrinho ainda, vai comer mais um pouco. E talvez pela intensidade das relações, né? Que, por mais que tenha um pouco de folclore, mas o fundo antropológico que pode ser verdadeiro, que sim, que são relações um pouco mais intensas, não só com mãe, mas com toda a família, né? Que às vezes parece que pode estar brigando uma família italiana e não, só estão dando ênfase. Olha só o sotaque aqui, que tá bonito esse sotaque aqui. Jaime, vamos falar um pouquinho de medo? Nós recebemos hoje a informação deste acidente bárbaro de avião no México e felizmente todos sobreviveram. Até as últimas notícias que se tinha, apenas o piloto e outro comissário em estado grave, né? Muita gente tem medo de viajar de avião. O medo de avião, ele existe porque é pela autonomia e a liberdade que o voo sugere e propõe? É uma das explicações. Pode ter um percentual que seja essa a explicação. Tem uma outra também, já chego no principal, que eu já observei com algumas pessoas que às vezes o medo é o próprio aeroporto. Eu não sei como fazer o tal do check-in, eu não sei, tem tantos portões, qual será o portão, eu tenho medo de pagar um mico naquela situação toda, e o avião pode levar a culpa, porque a pessoa às vezes tem um receio daquele monte de informações que, se ela nunca voou, fica mais fácil explicar para alguém que o medo é o avião do que de entender o processo todo, né? Eu já ouvi uma história que um psiquiatra embarcou com o seu paciente e voou com ele até o destino. Isso pode, né? Ou vai ao check-in ou embarca e viaja. Pelo menos até chegar, bom, agora que já está dentro do avião, mas te respondendo bem, uma explicação que talvez tenha um grande fundamento é que quando se vai voar, tu tem que realmente entregar o teu futuro para alguém que tu supõe que sabe pilotar bem aquela engenhoca, né, que vai te levar do ponto A ao ponto B. E as pessoas que gostam de controlar tudo se veem numa situação onde elas não podem controlar nada. Então, o resultado desse fio invisível e tenso é a parte de cima da cabeça querendo achar um indicador de que pode ter algum problema, e a parte mais primitiva dizendo, tá, mas se tu descobriu tal problema, o que adianta? Porque tu não sabe pilotar avião. Tá? Porque tratar uma pessoa com essa fobia só explicando que é o meio de transporte mais seguro, que etc, se mostra absolutamente ineficaz. Porque não é o cérebro que está duvidando disso. O que está duvidando disso é uma parte mais primitiva que diz, mas como é que uma engenhoca mais pesada que o ar pode ficar lá em cima sem cair? Vai cair e é quando eu estiver dentro, porque eu também sou muito importante, vai ser na minha vez, não vai ser na vez do vizinho. Agora, quando é que se trata isso? Quando a pessoa precisa ir do ponto A ao ponto B
Porque se não for isso, não vai conhecer o neto, coisa. Bom, ela vai dar um jeito e vai viajar, vai fazer um tratamento para aquilo, ou tomar um sedativo, o que seja. Agora, quando é possível só evitar o voo, a pessoa passa a vida inteira evitando, não só essa fobia que estamos pautando, mas qualquer outra fobia. A pessoa vai enfrentar se preciso for, se ela pode driblar, dribla. Como, no fundo, quase todos os problemas passam por uma analogia semelhante, né? Quando a pessoa pode não enfrentar, às vezes ela não enfrenta, porque acha que está sendo uma vantagem. Bom, nós tivemos uma quarta-feira hoje fria, que ainda está gelada, né? Assim como deve estar gelado lá na fronteira, em Uruguaiana, na sua terra. Lá em Uruguaiana, onde está o Fred Wilcox Marcovici, né? Que nos dá total apoio na produção executiva do Outras Palavras, Bagé City. Agora, por que no inverno o nariz do escritor tranca? O inverno é mortal e apenas o cão Políbio do conto Balada para o Inverno se dá conta disso? O inverno, ele é deprimido, ele é triste, ele é antissocial? Olha só, querido, não deve ser à toa que os países com mais frio, menos luminosidade, têm índices de suicídio maiores que os países tropicais com mais tempo de sol, né, que também induz a mais atividades na rua, né, praia, enfim. E o Rio Grande do Sul é muito parecido com a Europa nisso, né, em termos de inverno e etc. Claro, não com invernos tão rigorosos, temos mais sol do que lá, mas comparando pelo menos com o resto do Brasil, é o que mais se assemelha. E sim, tem estudos mostrando que a falta da luz, ou a diminuição da luz, faz com que a pessoa interaja menos, e esse é um dos fatores aonde problemas, não só a depressão, mas problemas emocionais, de uma certa maneira, apareçam. Tem uma pesquisinha que vou tentar resumir, porque esta vale a pena. Tentaram anos atrás fazer uma pesquisa para ver se o relógio biológico do sono, o ritmo circadiano e o tempo de insolação e de atividade externa tinha uma relação direta. E a pesquisa foi mais ou menos assim: era colocar pessoas num ambiente totalmente escuro e sem som, privação sensorial, sem dizer à pessoa quanto tempo ela ia ficar lá, para entrevistar na saída, dizendo: que tempo tu acha que ficou? 1 dia, 2 dias, 5 dias? Claro, bem coisa de americano, eles recebiam uma remuneração depois dessa pesquisa se ficassem mais tempo. Para encurtar a história, a pesquisa foi interrompida muito rapidamente. As pessoas começaram a ter alucinações e não aguentaram aquele silêncio e aquela escuridão. Explicação: se tu retira os cabos que nos mantêm interagindo, vivos, trocando ideias, esses cabos ficam ligados só no que é muito primitivo. Bicho-papão, lobo-mau, todos os fantasmas de infância, etc., que vão aparecer das diversas formas. Se a pessoa tem um cunho religioso, ela vai enxergar lá o diabo, um santo, alguma coisa. Mas vai ter problemas muito intensos, inclusive nesse nível de alucinação. E essas pessoas do experimento, assim que se acendeu a luz e colocou uma música, voltaram a si. Resumo da ópera: a saúde mental guarda direta proporção com a interação social, com amigos, né, com atividades onde tu fala, ouve, produz coisas. Então, ficar em casa, recolhido, tal, não dá boa coisa. Há relatos de que a depressão deve ser a doença, o mal que pode incapacitar grande parte dos seres humanos nos próximos 5 anos. Que diacho de comportamento o Dr. Jaime Vaz Brasil tem gerado tanta tristeza entre nós? Eu quero que você responda, mas no próximo bloco. Nós voltamos para o último segmento do Outras Palavras, recebendo hoje o psiquiatra, escritor, poeta Jaime Vaz Brasil. Já voltamos. Estamos retornando então para o último segmento do Outras Palavras, recebendo hoje o psiquiatra, escritor, poeta Jaime Vaz Brasil. A tristeza, Jaime, é de origem interna ou do círculo que nos envolve? Esta tristeza que tem se abatido por tanta gente. Lembrando que tristeza é uma emoção absolutamente normal, fisiológica, normalmente de resposta a algo adverso que aconteceu, e diferente da depressão, que seria a persistência não só de tristeza, que às vezes que é um sintoma, inclusive às vezes ausente da depressão, não necessariamente a pessoa tem que estar triste, mas que acaba podendo incapacitar temporariamente para outras atividades, que a pessoa perde os prazeres da vida, né? Que é
anedonia, falta de prazer nas coisas que antes davam prazer, astenia, um cansaço desproporcional à tarefa executada, pensamentos pessimistas, negativos e por aí vai. E realmente dá para dizer que é uma epidemia, né? Não nesse conceito médico propriamente dito, porque epidemia, né, pressupõe um agente contaminante, né? Então claro que não se trata disso se falando de depressão, mas que o modo que escolhemos viver tem algo errado, porque senão isso não estaria aumentando tanto. Ou seja, um mundo cheio de facilidades, né, de tecnologias, de situações que nos economizam tempo e que teoricamente nos facilitam a vida, mas como é que pode então isso de um lado e o aumento de uma doença que faz a pessoa até não sair de casa do outro? É uma doença de origem multifatorial, mas uma coisa que nos leva a pensar onde estaria o fulcro disso é imaginar que exatamente se tu já fugiu do instinto de sobrevivência, que seria acordar, ter que trabalhar, produzir para pegar o seu alimento, quanto mais isso for uma necessidade real, menos chance de depressão. Por exemplo, uma tribo indígena que tem que acordar, plantar algo, colher depois e pescar o seu peixe, o espaço da depressão é menor. Mas quando se já conseguiu controlar as forças da natureza e um projeto para a vida já não está tão visível frente do olho, é como se o psiquismo mais primitivo dissesse: mas para que tudo isso? Mas por que eu tenho que fazer tal coisa? Por que eu tenho que ir numa reunião que me desagrada? Aquilo, no fundo, é chato. Porque se essa parte mais primitiva sabe que pode não fazer e que ela não vai morrer de fome, de algum modo, a depressão também tem um território mais fácil para se instalar. E com esse meu comentário, não estou desconsiderando todos os aspectos neuroquímicos, etc, etc, etc. Mas é que, se fosse só essa parte neuroquímica, o mundo já estaria resolvido, né? Porque tu põe lá um remédio que altera de novo, que reposiciona os neurotransmissores e o mundo já estaria curado. É que não é isso. O fator externo e o jeito que a pessoa lida com, como é que ela resolve ou não os seus problemas, é um diferencial muito grande, né? Jaime, eu quero reservar os últimos minutos do nosso último bloco aqui para falarmos um pouco da sua obra literária e poética principalmente, porque nós vamos encerrar com música, né? Você é um poeta, um compositor brilhante, parceiro de mais de uma centena, seguramente, de compositores e músicos, parceiro de palco, de letra, né, que já ganhou inúmeros festivais pelo Rio Grande do Sul afora, né? É um destaque, já foi premiado no Açorianos. Eu mesmo tive a oportunidade, quando estive pela prefeitura na coordenação de música, de ter a alegria, a honra de lhe premiar também. Você convive bem com a psiquiatria e a poesia de uma forma muito harmoniosa, né? Isso me parece algo assim já construído, que foi algo que você no início aqui fez uma revelação da minha ligação com música, que infelizmente eu não soube administrar. Estaremos no seu bico. Então, nós queremos encerrar com a grande vitoriosa da 28ª Moenda de Santo Antônio da Patrulha, com Amorável, que é uma parceria sua com Zé Alexandre, brilhante compositor, brilhante intérprete, aquele que cantou com Oswaldo Montenegro Bandolins, que a maioria dos telespectadores devem lembrar, pelo menos de uma geração já que tenha pelo menos 40 anos, 50, já devem lembrar dessa canção. É um clássico, né? Jaime, foi uma honra lhe receber aqui no Outras Palavras. Muitíssimo obrigado. Prazer todo meu querido. Muito obrigado. Amorável, de Jaime Vaz Brasil e Zé Alexandre, com Zé Alexandre. E aqui nós encerramos esta edição do Outras Palavras, lembrando que seu apresentador titular, o ex-prefeito José Fortunati, assume a condução do Outras Palavras logo após o período eleitoral. O Outras Palavras volta na sexta-feira. Boa noite.
amor pra recolher a sombra leve dos teus passos. E com um abraço que guardei e não sabia, vim pra dizer que tudo é breve, mas demora. Tem mais que deve-se a razão, despreza a hora. Eu vim, amor, de mãos vazias na alfaiate do teu corpo, mas olhos cheios de memória e já sem medo. Agora cedo quero a frase como eu possa. Vim pra dizer o que calei e não devia. Eu vim amar amor, eu vim. Eu vim amar amor, eu vim. Na vida o coração só vive quando é par, além do que é possível amar. Eu vim amar amor, eu vim. Eu vim amar amor, eu vim. Na vida o coração só vive quando é par, além do que é possível amar. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.